Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Três Cara. E olha a cara de felicidade que esses três caras estão, porque hoje é um daqueles dias que a gente, eu nem, olha, este episódio foi difícil, porque eu tive que ir para um lugar desolado e desencavar no meio das ruínas. E para achar, eu tive que fugir de índio, eu tive que pisar em locais certos, porque nós vamos falar hoje de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que no original era só Caçadores da Arca Perdida, não tinha Eu Indiana prefiro, Jones. inclusive. É, foi na época que eu vi, inclusive. Era só Caçadores da Arca Perdida. É, Antes de mais nada, já peço para vocês aí deixarem o seu like, assinarem o nosso canal, ficarem aí para saber quando é que tem novas novidades, se é que isso existe, novas novidades, porque podem existir velhas novidades? Não, podem. Então, façam isso e eu confesso que, olha, de todos os filmes que nós falamos até hoje, já foi uma pá, Emociona. esse tem um lugar Emociona. especial na minha prateleira da vida. Certamente. Bom, depois da vinheta a gente conversa? Exatamente. Conversaremos. Então, muito bem. Ah, eu não lembro, a gente fala antes quem que a gente é ou depois? É agora, Agora, é agora. Eu sou Rodrigo Teixeira, estou falando aqui de São Paulo. eu sou Jefferson Sarmento, falando de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Mansur, falo do Cairo, opa, desculpa, de Santo André, São Paulo. A gente se transporta. Muito bem, muito bem. Depois da vinheta a gente volta. Pois é, galera. Eu digo o seguinte: com a proximidade do nosso novo Indiana Jones 5, que eu tenho profundas esperanças, porque o trailer tá bom pra caralho, Uhum. chegando, os três caras resolveram revisitar o passado e voltar a assistir. E agora a gente vai tentar toda semana fazer uma crítica de cada um dos filmes. Eu tenho essa caixinha, tá, Calil? Vocês são ainda arqueólogos de mídia física. Eu já abandonei essa. Tenho poucos aqui, mas essa não está entre eles. E eu diria o seguinte: vamos fazer a nossa contextualização? 1981, Hum, 1981, Steven Spielberg já era um diretor consolidado, era um jovem diretor consolidado em Hollywood. Ele já tinha dirigido, que eu lembro, ele fez essa coisa de ter dirigido um curta lá que eu assisti, que é muito bom, é parte de uma antologia, Os Olhos de não sei o quê, que era sobre uma mina que voltava a enxergar num dia que tinha Uhum. um apagão na cidade, é um negócio muito interessante. Depois ele dirigiu Encurralado com o Roy Scheider, depois ele dirigiu Tubarão, que transformou ele numa celebridade, depois ele dirigiu, se eu não me engano, 1941, que foi um fracasso retumbante, ou 41 é antes de Tubarão, hein? 41 é depois de Tubarão, é É. depois, inclusive, de Contatos Imediatos. Ah, é depois de Contatos Imediatos? Depois de Olha só, Contatos então, Imediatos, é na verdade, é 79. Contatos Imediatos, depois ele dirigiu 1941, que era com o, Jamie, com o John Belushi. John John Belushi. Belushi. Que é um filmaço, viu? Se É uma vocês comediaça. encontrarem aí, é uma comédia maravilhosa, mas não foi um grande sucesso. Não. sim. E aí, é aí que ele me aparece com um jovem ator que entrou no papel meio que de última hora, porque quem estava marcado para fazer Segunda vez tudo que esse cara certo entrou num papel meio que de Isso. última de hora. Não última era para hora, ser ele, não era para ser ele. era para ser. Se vocês não sabem disso, é maravilhoso, né? Tenho certeza que os dois caras sabem. Era para ser o Tom Selleck. Isso. Tom Selleck deveria ter sido Indiana Jones. Não, É, mas Tom Selleck talvez ninguém conheça. Agora, é o Magnum. Magnum. Exatamente. O E, na verdade, Magnum ia assim, ter é um muito. Indiana Jones de bigodon.
Será que Durante teríamos muito o Indiana tempo, Jones de bigode? O que vocês sei acham? lá. Eu, Não, eu tem um acho. episódio do Magnum original que ele faz um personagem parecido com Indiana Jones. E existiu durante muito tempo é, um bafafá aí de que, na verdade, ele não quis fazer o filme, mas não foi isso. O contrato dele não Isso. permitiu que ele saísse do Havaí. Não, ele Exatamente. fez teste, inclusive, Uhum. né? Tem Era um cenas grande dele asco. fazendo teste, só que E ele é um tinha excelente assinado, ator, na verdade. É. assinado junto com a série, e aí ele meio que preferiu a série. Também escutei um papo desse. Então, Não, não, o pessoal da produção não deixou não, ele não sair Ele permitia. para. chegou a fazer Não teste e permitiu. tudo, ele queria fazer o filme. Ele queria fazer. E aí entra Harrison Ford no lugar e pense numa A- decisão acertada. e a Mas contragosto vamos do. voltar um pouquinho antes, que isso aqui é Mas, peraí, importante. Fala, pode falar. não, a contragosto do Jorge Lucas, porque ele não queria que ele tivesse um protagonismo assim. Ele já estava saindo de Uhum, Star Wars, então não uhum. era. Para o Jorge Lucas, não deveria ser ele. Ele não estava afim que fosse o Harrison Ford, entendeu? Vamos voltar um pouquinho antes da contratação do Harrison Ford, no ano de lançamento do primeiro filme do primeiro Star Wars, que engraçado, né? Magnum é no Havaí, né? O George Lucas largou a pós-produção, foi para Isso, o Havaí tirar férias. O Spielberg estava lá e reza a lenda que eles tiveram a conversa para criar Caçadores da Arca Perdida fazendo um castelo de areia. E o Spielberg dizendo: Eu queria dirigir 007. E o exatamente. George Lucas falou: Peraí, tem uma Eu te, ideia eu te, melhor. eu te dou um 007. E aí a gente faz o Exatamente. link que Indiana Jones, na verdade, ele é baseado em matinês que Uhum. existiam, que o George Lucas assistia quando era moleque, e que eram tipo Flash Gordon, Anos é, 30. Doc Savage, o Fantasma, próprio Batman, que tinham seriados que você assistia Super-Homem no também. cinema, Super-Homem, e Uhum. eram histórias sem compromisso, histórias de aventurescas, rápidas e rasas. E aí o Spielberg abraça essa porra e cria um dos ícones do cinema. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, já entrando, que não tem como a gente ficar dando muito mais. Dourando a Rosa, Dourando a Não, Rosa. não tem como. A gente tem que entrar direto nas nossas impressões. Eu assisti o filme novamente agora para falarmos, né? Esse é um filme que eu já vi acho que 20 vezes. Mas Sim. não dá para cansar de ver o filme. O filme Não, ele não é dá. muito atual. O filme ele tem uma fotografia perfeita. É um enquadramento, nada cheira a uma coisa. Bom, ele é um filme que é nostálgico por si. Uhum. Na essência de Indiana Jones, existe nostalgia pelo passado, existe nostalgia por aquela época, mas fora isso, em termos de cinematografia, em termos de roteirização, em termos de construção de personagem, você pode assistir esse filme hoje que você não vai sentir a menor Exatamente. diferença daquilo que é feito hoje. Exatamente. Aliás, vai sair em prejuízos de hoje. Exatamente. Engraçado que assim, a gente fez o vídeo sobre Evil Dead e uma das coisas que a gente comentou para você assistir o primeiro filme, você tem que se posicionar naquele ano de 1981, que foi o lançamento do primeiro Evil Dead. Você tem que entender que é um documento histórico aquele Isso. filme para você gostar daquele filme. Caçadores da Arca Perdida, não. Não. Ele é cinema atemporal e a produção é perfeita em qualquer momento. Não Exato. tem que você, eu vou ter que voltar a minha cabeça para 1980. Não. Não tem. Não E tem. é muito, olha, uma coisa que é muito interessante de você ver, e que eu percebi, e que eu olhei, eu falei, puta que pariu, este sujeito é foda mesmo. Olha só, é muito comum você dirigir um filme e aquele personagem se tornar icônico. E aí, por conta de algumas coisas que acontecem, você começa a criar os ícones daquele personagem. De modo que você já conhece um bonde pela bereta, você já conhece pelo carro dele, você já pode brincar com esses elementos. Mas, velho, no primeiro filme do Indiana, a silhueta do cara já é o Uhum. Indiana. Você não Isso. precisa ver o personagem para você ver que Indiana Jones está chegando. Você vê aquela silhueta com O a chapéu. sombra dele, com o Uhum. chapéu, o chicote, e você fala, caralho, Indiana. Ele já sabia que era icônico antes do bicho ser icônico. Então, Exato. Tem uma mas aí cena, é. né, nesse filme que é aquele, ele tá no deserto, tá tendo as escavações e o sol tá se pondo. Então ele tá no alto de uma colina
que é só ele e você sabe que a cidade está ali embaixo e é o perfil dele em cima da colina em Antes pé. disso, Você Jefferson, olha para aquilo e fala assim, Então, não, então, mas antes disso, quando ele está no bar, que a Marion está no bar, na hora isso que abre a acontece. porta, você só vê a sombra dele na parede. Uhum. Ela olha e fala, Indiana Jones. Indiana. Você olha, você nem mostra ele. Então, mas isso é a direção do Spielberg, porque a Uhum. abertura do filme é isso. É. Ele trabalha toda a abertura, né, a construção, sem mostrar o personagem. É Uhum. só no contraplano, é só na silhueta marcada, de repente fecha um pouco, ele pega, por exemplo, aquela zarabatana, né? Aí Uhum. ele pega, você não vê, ele pega com a mão, mas ele não mostra o rosto, porque ele vai usando o enquadramento, e depois ele vai trabalhar esse enquadramento no ET, que é aquele enquadramento da cintura, que é o homem do chaveiro. O cara do chaveiro, que é o que, vamos dizer, o cara que persegue o ET no começo do filme, depois é um cara que a gente, não vou falar de ET agora, mas no sentido, mas ele já tinha encontrado o ET. Então, assim, aquele enquadramento da cintura, ele vai usando isso o tempo todo. Até uma hora que um cara saca uma arma, aí ele vai se defender, aí ele vira, dá uma chicotada no cara, o cara abandona a arma, aí ele dá um passo para frente, ilumina e você vê o rosto. E isso já passou, acho que uns 5 minutos. Então ele andou para lá e para cá, mostrou, ele foi mostrar as habilidades do personagem, sem saber que você que nunca viu, vamos supor que você estava em Marte, você nunca tinha visto, você não saberia que era o Harrison Ford, você não sabe nada. Uhum. Né? É um cara que tem potencial, porque ele sabe se virar na floresta, ele sabe caminhar ali, saber que aquela zarabatana tem veneno. O cara é todo cheio de maracutaia. Fuçado. É o cara O cara é fuçado. fuçado. E aí, de repente, ele dá uma chicotada e fala, não, até isso o cara tem, e aí aparece o rosto. Então, E aí assim, tem algumas coisas que são muito lindas, né? essa construção ele vai levar durante o filme. Essa coisa da silhueta vai se manter. E tem coisas que são muito lindas. Primeira coisa é assim, né? A gente não sabe até que ponto, e talvez seja uma questão muito mais da época, mas e o melhor da época, né? É o que a época tem de melhor a oferecer, que são todos, a grande maioria, 80, 90% dos efeitos deste filme são práticos. Prático. Não, Então, é só simplesmente não envelheceram. prático. Eles não envelheceram. Outra coisa que tem, que é uma característica de Indiana Jones muito forte, que na verdade é uma característica do Spielberg e que me decepcionou um pouco quando eu fui assistir Jogador Número 1, porque o Spielberg ainda continua sendo um dos meus diretores preferidos de todos os tempos, está no top 5, se não É a está em nossa primeiro geração, lugar. né? É da nossa geração. A gente cresceu junto, né? Eu acho que, na verdade, ele é o primeiro ou segundo que eu mais amo. Foi o cara que me ensinou a gostar de cinema, foi o Spielberg. Ou ele é o meu diretor preferido, provavelmente ele é o meu diretor preferido, que é duro, né? Você coloca Scorsese junto, você coloca Brad Sim, mas Palma. tem o porquê, né? É o que talvez você teve o contato primeiro. Você tem todos eles da mesma classe, né? Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, são todos ali, Kubrick. tudo do mesmo Kubrick. É assim, Alaio. a verdade é que Kubrick é o meu diretor preferido, certo? Mas Spielberg é o mais importante para a minha vida. A minha vida como cinéfilo, assim, né? Quem me transformou num É o que cinéfilo você foi viu Steven mais. Spielberg. É o que você viu mais. Steven Spielberg foi o primeiro diretor que eu guardei o nome. Isso. Que eu peguei e Sim. falei, este é um filme de Steven Spielberg. E, Isso. E aí eu aliás, ia- por causa dele, a gente começou a colecionar nomes de outros cineastas que estavam ligados a ele, como o Joe Dante, como o Zemeckis, que acabaram fazendo filmes ligados ao Spielberg. Exato, era a Porque produção muitas vezes dele. ele era o produtor, então ele Uhum. impulsionava a carreira desses outros caras. Exatamente. E uma característica que ele tinha e que agora não se apresenta mais, talvez porque o Spielberg está dirigindo coisas muito lindas, tá? Eu assisti o Fabelmans, gosto muito. Sim, gosto. Gosto dos últimos filmes dele, que são muito mais intimistas, são históricos, ele gosta muito de dramas históricos atualmente, ele tem essa sem nenhum problema. Até porque acho também que o cara não pode ficar se repetindo, mas o Spielberg tinha uma coisa que era única, que era a ação que ele dirigia, nunca era a ação pela ação. Nunca você via um cara que chegava num determinado ponto, e aí você falava, agora vai ter um filme, um obstáculo. O obstáculo geralmente vem na forma de uma cena de ação. Aí ele se livra do obstáculo e continua da história ali. Não. Na história do Spielberg, a ação desenrola a história. Ele não termina no mesmo. E às vezes, uma cena de ação desemboca em outra cena de ação. Exatamente, exatamente.
que é uma coisa assim. E aí, enquanto isso, ele descobriu coisas, ele avançou, o personagem mudou, é parte da história. E ele foi fazendo isso em todos, inclusive na Caveira de Cristal, que nós vamos chegar lá. Calma, Um dia a calma. gente chega lá. Calma, nós vamos chegar na Caveira de Cristal. Vamos começar do começo. Então a gente Este é saiu um da filme que é difícil encontrar, eu não consigo encontrar um defeito. Se vocês Não, conseguirem, não existe. muito obrigado. Não Cara, existe. Já desisti de procurar muito tempo. sendo chato de galocha, de novo a questão do olho, alguma coisinha dos efeitos, ela deu uma envelhecidinha, mas é questão de croma quase. Mas assim, isso é chatice, porque no conjunto da obra não tem. O filme, para mim, ele é retocável. Assim. Cara, até Pela os fantasminhas do final. A questão de ritmo, porque o filme passa muito rápido. Muito rápido. Você vê muitos elementos que é usado hoje no cinema atual, dos atos ou o que vai acontecer. Tem coisas que assim, você fala, é clichê. Não, não é clichê agora, porque o pessoal está usando o que era uma novidade. Né? Quando ela some, por exemplo, do filme, a Marion. Você fica meio assim, agora a gente já conhece, mas assim, e aí? Né? Aquela máxima, se não mostrou o corpo, não morreu. Beleza. Exato. Mas assim, tem um gancho, ele toma a cachaça dele, ele entra na fossa, ele fica de luto. Tem um tempo para o personagem sentir o que está acontecendo. E ela não é uma Bond girl no sentido assim. Não, ela não é uma donzela em perigo. Ela está sempre brigando, ela é brigona, ela é foda. Mas você sabe que eu vi elementos dela, fazendo um paralelo com o nosso outro vídeo, eu vi um pouco de Lois Lane nela. Tem. Eu senti uma Lois Lane, até em dois aspectos, nessa questão de atitude e nessa questão de não ser uma arrasa quarteirão. Ela tem uma beleza, mas não é aquela beleza, por exemplo, no segundo filme é uma outra beleza. Né? Ela tem uma beleza dela. Eu acho ela bonita, mas não é aquela beleza que você fala assim, meu Deus, é uma mulher assim que, entendeu? É uma beleza natural. Essa beleza natural... Ele também acha que a mina tem uma beleza. Porque casou com ela e está casado até hoje. Até hoje? Até hoje. É hoje. Essa beleza natural dela, eu acho que ela é contemporânea. Então, assim, o filme é de 81 e ele conversa com a mulher de hoje. Isso eu acho maravilhoso. Eu também acho. Não, e tudo muito bom, né? O cara que faz o vilão da história... Porque, olha só, isso é uma coisa interessante de falar, porque, assim, o grande vilão da história é o nazismo. É o nazismo. É o nazismo. E isso, todos os bons filmes do Indiana, todos os melhores filmes do Indiana, tem esse escopo. Essa veia. Na verdade, todos os filmes têm, né? Ah, não, o segundo não tem. O segundo não. Nem o quinto. No quinto não, nem o quarto. Não, o quinto vai ser, acho que Guerra Fria. Tem nazistas. Não, o 4 tem nazista. A senhora Vanderrosa... é verdade, ela é. O 4 tem nazista, é o 2 que não tem. O 2 que não tem. Aliás, assim, estou me antecipando, mas o 2 é um filme que eu vou ter muito prazer em rever. Eu ainda não revi. Eu vou ter um prazer inenarrável. Podemos falar... Caçadores da Arca Perdida, para mim, é o melhor Indiana Jones. Sim, também acho. Sem detrimento aos outros. Tá? Mas podemos falar daquela curiosidade que, na verdade, o Templo da Perdição se passa antes de Caçadores. Mas a gente só vai perceber isso depois. Eu passei anos sem lembrar, sem saber disso. Também. Exatamente. Agora, uma coisa muito interessante. Mas deixa eu só voltar no vilão. Você queria falar a questão do nazismo ou você quer pontuar o vilão, a personificação do vilão? Então, eu tenho um adjetivo. Vilões. Não, mas eu tenho um adjetivo para ele. Ele me lembrou muito o Marcelo Taz, né? Putz! Que é verdade, cara. Parece mesmo. Eu gosto muito do Marcelo Taz, mas quando ele entrou em cena, eu falei, mas o Marcelo Taz, o professor Tibúrcio também faz um Olha, mas é interessante o seguinte, não é só o vilão. O nazismo é o vilão de fundo. Porém, quando você olha o Belloc, ele é um vilão. Cara, mas ele é um vilão canastra. Bem construído, o Belloc, porque ele tem um respeito pelo Indiana. Sim. Ele tem um respeito de verdade pelo Indiana. Eles são concorrentes. Mas ele é um vilão mesmo, porque ele não... Não, ele é um vilão, mas ele é um cara que se aproveita do know-how e do quanto o Indiana é melhor do que ele.
Ele deixa tipo assim, o Indiana fazer o trabalho sujo, vamos pensar, Isso. e ele se beneficia da coisa. É É uma isso aí. raiva do caralho do começo ao fim, né? Não, que é um filme dentro de um filme, aquela cena é o desfecho, né, de todo o arco de apresentação do Aham. personagem. Porque ele vai perder ali o cetro lá, como é que é o nome daquele. O ornamento lá que ele está Aham. tentando pegar, e isso vai se repetir com a arca. Então ali é um elo de ligação de qual é a relação dos dois. Aquilo é uma open scene. Na verdade, aquela cena é construída da mesma forma que são construídas as cenas dos filmes do 007 que iniciam os filmes, que na maioria dos casos não tem ligação direta com Correto. o Apresentar, né? enredo, mas ela apresenta elementos que vão te fazer Vai entender permear o melhor o filme enredo. todo. Vai permear o filme todo. E Essa coisa do gato e rato, dele Uhum. perder e ganhar, dele conseguir se safar de uma maneira que não seja ortodoxa, mas ele consegue se livrar do problema. Então, você ele é o conhece o filme, personagem. e ele é o filme que, para mim, pelo menos, eu posso estar enganado, não é o primeiro filme que usa, porém é o primeiro filme que eu sei que consolidou o conceito do MacGuffin. Tá. Entendeu? Para quem não conhece o conceito, é um conceito de roteirização que chama o MacGuffin. O Jefferson deve saber isso melhor do que eu, mas vamos lá. Um MacGuffin é um objeto inanimado que permeia o filme todo e que faz a ação se desenrolar Exatamente. Que em move a torno. Na história. verdade, o que você está assistindo é o Indiana Jones correr atrás, passar por uma jornada de herói, se apaixonar, rever os conceitos dele, porque ele estava no começo ele estava ali só pela arca, depois ele acaba percebendo que a Marion é mais importante para ele do que a arca. Uhum. Então ele no final fala: chega, leva a arca, foda-se. O importante é eu salvar essa mulher aqui. E ele vai mudando, mas a arca é um MacGuffin. E todos os Na filmes do verdade, isso Indiana aí vem têm um desde a MacGuffin. história, mas o MacGuffin não é desse filme, ele vem desde o Sim, começo da Falcão história do Maltese já cinema. é. Casablanca é construída toda em cima de um MacGuffin, que é o documento que autoriza determinadas pessoas a saírem de O salvo-conduto, né? o salvo-conduto. Antes disso, já existiam outros filmes vários filmes do Sam Spade, tem outro que é com Humphrey Bogart, que é o Relíquia Macabra, É o também é em Falcão cima de um Maltese. MacGuffin, que é o Falcão Maltese, é em cima de um MacGuffin também. E, assim, na verdade, isso é lá de trás. O Só que o MacGuffin é um Indiana Jones pega objeto. isso e fala assim: vamos construir de novo filmes em cima dessa premissa que já está um pouquinho esquecida. Isso é cíclico no cinema e na Inclusive, forma em de contar a Pulp história. Fiction, a mala também é o MacGuffin. É um MacGuffin. Exatamente. Um MacGuffin é um objeto que permeia a história. Ele vai fazer a história andar para todo mundo correr atrás daquilo que está acontecendo. Por algum Exatamente. momento, você tem que perseguir aquele objeto. Né? Tem um filme com o Robert De Niro, acho que é Ronin, ou alguma coisa parecida com isso, que eles estão atrás de uma mala, o filme inteiro é um monte de assassino Sim. atrás de uma mala, e a mala fica passando para um lado para o outro, e chega no final eu não sei o que tem naquela mala, mas o filme é maneiríssimo. O filme é muito legal. É muito legal. Aliás, ó, a gente fica falando aqui toda hora filmes, filmes, filmes. Peçam no comentário aí. Vocês querem ver uma crítica do Três Caras de algum filme? Peçam no Exatamente. comentário aí. Uhum. Eu aqui, você estava falando do Ronin, e eu estava falando aqui que a gente tem que fazer uma edição de Operação França. Dá para fazer Operação França 1 e 2, que é do mesmo diretor de Ronin. Por isso é que eu me viajei aqui. Mas voltando ao nosso... Uma coisa que me chama muita atenção no filme é o humor. Porque ele não é um humor galhofa, não é galhofa. Ele é um Mas humor cínico leve. aquela cena do bar, a cena do bar que ele vai encontrar, porque ele já tem humor desde o começo, vamos pensar, né? A questão da aranha lá, vou voltar. Essa cena do começo ela me chamou muita atenção por causa da questão da repetição. Então ele tem uma aranha lá, né? O Molina. Alfred Molina, primeiro papel oficial do Alfred Molina, que depois vai se tornar o Dr. Octopus e depois vai se tornar uma senadora da República, né? Isso. Então é ministra agora. Agora é ministra, uma senadora que teve uma participação efetiva na CPI e depois se torna candidata a presidente e agora uma ministra. Ele fala assim, tem umas aranhas aí. Aí ele vira assim, né, meio que descompromissado, ele bate o chicote, aí ele faz ele virar. Quando o cara vira, velho, as costas forradas, velho.
Cara, é humor. Isso é humor. Não, Aham. o mais Não é humor humor é ele galhofa, não não é gostar humor de negro. cobra. Hã? Não gostar de cobra. Não gostar de Aí cobra, porque lá na. a gente depois vai entender o porquê que ele não gosta de cobra, mas ali, quando ele senta no cockpit do avião, ele já fala: odeio cobra. E é muito engraçado, porque você acabou de ver ele fazer aquilo com as aranhas. Você Uhum. fala, meu, o cara não tá nem aí, tem medo nenhum de aranha. Isso, mas E ele tem outra medo de coisa que cobra, é exatamente. muito Mas interessante. o que me chama atenção é a cena do bar, que ele está brigando, que todas as brigas dele também são meio desconjuntadas. Uhum. Ele não é aquele cara que chega e resolve. E isso, por exemplo, é uma coisa que me chamou muito. Vou fazer um paralelo aqui muito esdrúxulo, mas quando eu assisti Homem de Ferro 1, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Porque ele não aprendendo a lidar com a mech, né, com a armadura, ele tinha muito de Indiana Jones. Sabe assim, ele não se resolvia, ele caía, a coisa não Uhum. funcionava. E o Indiana é o tempo todo isso. E aí ele tá brigando, ele põe a cabeça assim, o cara tá segurando a cabeça dele contra o balcão, né? E ele fala assim para ela: uísque, uísque. Então parece que o cara chegou, ele tá pedindo um uísque num bar, tá no balcão. Ela dá a garrafa para ele, ele dá a garrafada na cabeça do cara. Cara, isso é maravilhoso. Não, que Entendeu? tem a cena classicaça, que a gente depois tem que ver que ele faz. É tão legal que ele faz um eco, que é quando aparece um árabe enorme lá com uma Isso. cimitarra fazendo assim, ele pega, Assim, olha pro cara e. com o desdém. Não, porque ele dá o tiro com desdém. Tem uma Tipo assim, história essa mano. cena. Merda. Não, o interessante é Essa o cena seguinte: tem uma já tinha. história. Tem? Não, Tem. peraí. Não, pessoal, fazer termina, você vai falar da história, mas deixa eu só fazer a ligação. Vou levantar para você cortar. Eles já tinham brigado muito. Então, essa cena me chamou a atenção, que eles já tinham tido muitas cenas lá meio trapalhões. Então, briga, e vai, vem outro árabe, ele foge, vem outro árabe. Aí tem um corte. Quando volta, tem essa cena. Aparece o cara, e aí você fala, mas vai brigar de novo? Não, ela se resolve dessa maneira. Então, agora o Gerson vai contar o motivo. Mas, O assim, motivo dessa cena. como filme, ela funciona demais. Não, funciona demais e assim, ela foi a última coisa gravada depois de dezenas de tomadas da mesma cena. A cena que está escrita no roteiro, que estava escrita no roteiro, era o cara aparecia com aquela espada, ele pegava o chicote e tirava a espada do cara no chicote. Só que o que aconteceu? Quando a galera foi lá para o set de filmagem, viajou todo mundo, o Spielberg levou a comida dele. Isso. O resto da é galera, marmiteiro. não. O Spielberg é marmiteiro. Exatamente. O resto da galera tava comendo a comida de lá. Metade da equipe técnica, inclusive atores, passaram mal. O Harrison Ford estava se cagando. Isso. Estilo E Dom aí, Pedro I. Estilo Dom Pedro exato, o cara tava passando mal, e aí ele não conseguia fazer a cena já era complicada, porque ele tinha que jogar, a cena ficava uma merda. Aí o Harrison Ford é que falou pro Spielberg, Isso. cara, aguento mais, cara, vamos dar um tiro nesse otário aí, cara. A palavra que ele fala exatamente é shooting, sei lá, deixa eu dar um tiro nesse otário. E aí ele levantou a arma e deu um tiro, e o Spielberg falou, cara, é isso. E é isso. E aí Porque passaram o alguns anos, o Spielberg foi lá personagem e tirou faria a arma aquilo. dele, tá? O personagem faria aquilo. Não, Você outra concorda coisa que eu comigo? acho muito legal de Harrison Ford, você falou, Harrison Ford, de Indiana Jones, você falou de algo da Lois Lane Uhum. na Marion. E eu te falo, tem algo de Clark Kent e Superman no Indiana. O Indiana, é um alter ego do professor. O Isso. professor todo bonitinho, todo tal, Galã. cabecinha Mas não foi borboleta. escrito assim. Não, Não. O Spielberg ele queria fazer o Indiana Jones um cara mulherengo igual o 007. O Bond. Tanto que é aquela cena em que a menina fecha o olho e aparece I love I you e love tal, you. ela tem uma consequência. Quando o outro professor lá, o diretor, vai visitar ele na casa dele para falar para ele, olha, a gente tem que ir atrás, não sei o quê, nós temos que ir atrás da arca, blá, 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 blá. Isso no começo do filme ainda, Vai passar o logo depois job. da cena inicial, ele aparece meio desvestido na hora que o cara entra lá. A cena correta, a cena que eles queriam ter filmado, era do Indiana Jones saindo da cama e uma das alunas na cama. Meu Deus. Para ele dar Aí aquela complicava impressão a de... vida do Indiana, hein? Complicado. Exato, era para dar aquela impressão de que é um 007, é um James Bond, só que não combinava com o personagem que eles acabaram criando. O personagem não é esse, o personagem não é um 007, embora ele seja icônico e tal, Até porque e aí ele eles não, modificaram isso. eu não vejo ele mulherengo.
Não, então, Porque você vê que a ele relação. foi criado para ser, mas não foi. Então, ele tem uma relação com ela, que a gente entende que Uhum. aconteceu alguma coisa, ele é mais velho que ela, mas ele quebra o coração dela e vai embora. Ele parte o coração. E é o reencontro. O filme é o reencontro dos dois. Então, teve um TTT, mas para mim, ele está solteiro, ele não está lá ciscando, muito menos no Não, campus da ele está faculdade. dando uma aula que é uma aula mesmo ali. Porque só Isso. tem mulher na aula dele. Tem Não, três caras. e um menino que deixa A maçã. a maçã. Isso. Que me, Só lembra, tem mulher na aula dele. que me lembrou o El Cid, inclusive deixando a maçã. Que é engraçado. E temos que falar uma coisa. Temos que falar que aqui nós somos três homens desconstruídos, certo? Não, eu estou em desconstrução. Eu ainda estou em desconstrução. Nova... Ih, ó, caiu a parada aqui. Ah, acabou a bateria do vai- celular. parou! Vai ser uma maravilha na porra Não, volta, para. Volta, a gente corta. Nós paramos no momento que você disse que está desconstruído, e eu falei que estou em desconstrução. Muito bem. E Acabou a bateria? O Jefferson está perdido, inclusive. Você vai pausar isso aí depois, né? Vai ter, né? Mas ela é mulher do Spielberg até hoje mesmo? É, até hoje. E você sabe quem era antes? Antes era a Amy Irving, era a mulher do Spielberg. Amy Irving, eu acho que filmou com o Spielberg, inclusive. Eu não sei em que. Mas ela se tornou mulher do Spielberg depois do. Durante. Ô, Rodrigo, pergunta. Eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar falando uma besteira. Não é a Kate Capshaw do 2 que é a mulher dele, não? Sim, ficou mulher dele durante as gravações de Indiana e traiu a mulher dele. A mulher dele até então era Amy Irving. Amy Irving é mulher do Bruno Barreto. Se não sei se o Bruno morreu ou se está. Matou o Bruno. Não, porque a Amy Irving tá. Vamos lá. Não, peraí. Não, ela não tá. Ela foi casada com o Bruno Barreto e com o Spielberg de 1985 a 89. Foi casada junto. Eu vou até o WC aproveitar esse break. Tanto é que o filho dela. Também que tá reiniciando aqui. Aguenta O aí. filho dela é o Max Spielberg. Eu vou trazer, vou pegar mais uma cerveja pra mim. Três caras vão ficar sem cara. Vocês me obrigam a beber. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer questão de meter uma daquelas telas quadriculadas na edição. Vou voltar, já voltamos, problemas técnicos. Vou falar Não, tem que meter o desculpe a nossa falha. Lembra disso? Perdão a nossa filha. Então, voltando, a Amy Irving foi casada com ele. Deixa eu ver o que a Amy Irving fez com ele. Caramba, você tem até isso aí? Opa! As melhores posições sexuais de Spielberg. Isso! Aquele dedo do ET lá não é gratuito, não, Jefferson. Não. Olha só. Informação importante também que a gente pode falar aqui. O roteiro de ET começou a ser escrito durante as filmagens de Caçadores da Arca Perdida, quando a Melissa Matson, que é a roteirista do ET, foi visitar o Harrison Ford no set de filmagem, porque ela é casada até hoje com o Harrison Ford. Mas esse pessoal é fiel aí, bicho. Um casa com o outro, mas fica até... Não é casado até hoje com o Harrison Ford, não. É um Hollywood old school. Não.
Harrison Ford é casado com a Ellie McBeal. Vocês, vou mudar só um pouquinho de foco. Vocês assistiram Sabe a Blonde? Ellie McBeal, que tinha série na televisão? Sim. Então, Harrison Ford é casado com ela, até hoje. Vocês assistiram Blonde? A Amy Irving fez, eu tenho certeza disso. A Amy Irving fez Carrie. A Estranha? Uhum. Hein, você Ela assistiu? foi casada até 2015 com Harrison Ford, a Exato. Melissa Madison. Isso. Puta que pariu. Ó, vê se isso é hora de atualizar telefone. Ah, Hein, vai fala pra tomar mim. no cu. Eu quero saber o seguinte: vocês assistiram? Ó, coloquei aqui, com quem Harrison Ford é casado? Vocês assistiram Blonde? Não, até hoje não assisti. não, porque eu não gostei do que eu ouvi falar, de que retrataram Não, a mas eu América muito gostei mal do filme. Isso retratada. que eu gostei do filme. E se você quer ver o pagar peitinho da Ana de Armas, tá ali, viu? Cara, quer ver a Ana de Armas pelada, tem que ver Blade Runner, que ela tá completamente. Calma aí, mano. Mas aí tem o CGI lá, que ela é o boneco, né? Ela é aquela assistente dele, não é isso? É Ela a fica pelada Alexia. fácil, Ela é né? a Alexia do bagaço. Eu acho ela uma das mulheres mais bonitas do mundo. Você assistiu Ela é aquele muito com bonita. o Ben Affleck, que é o Água Rasa? Não assisti, cara. Eu assisti, mas eu achei tão chato, Então. cansativo. Mas Agora, eu uma assisti o coisa- novo dos Até que eu Irmãos gostei. Russos que tá na. É dos Irmãos Russos? Não, não é dos Irmãos Russos, não, errei. É o que tá no na Apple, que é com o Capitão América lá. sim, não vi ainda. É Vou, legalzinho, legalzinho. legalzinho. Ó, eu vou Legalzinho. falar Assim, pra não, vocês. não vá se. Ah, é um. Não, não é. Mas é de. A Você Diplomata. falou. Fala aí, Rodrigo, que eu vou trazer uma polêmica aqui. Fala aí. A Diplomata é uma puta série, pode assistir. Você comentou. Agora eu Vou posso trazer terminar uma de assistir polêmica aqui. Vocês Last estão acompanhando aí a escalação do elenco de Quarteto Fantástico, velho? Que Mais ou menos, né? Assim, eu tô vendo. Agora Então, parece não, que tá saindo os rumores, né? Parece que ia ser o Kylo Ren ser o Senhor Fantástico. eu acho bom. Você acha mesmo? Não, Pô, eu gosto dele. Não, eu gosto é. do ator. Mas eu não sei se ele tem a cara do Red Richard. Pô, velho, mas o Ian Goodruff lá que fez a porra do filme tem a cara do Reed Richards e ficou uma bosta. Cara, tem que ter um Ah, cara. não acho que ninguém tem a cara do Red Richard. Pô, ele é a cara do Reed Richards. Se você Do, do, dos, olhar, outros, dos filmes originais? dos dois filmes, ele é igualzinho Reed Richards. Sei Cara, não. você tem que ser um cara que tenha, que seja meio estranho pro seu Reed Richards. Eu acho o Adam Driver um puta de um ator. E estranho pra caralho. Ele é engraçado Ele é quando quer. esquisito, cara. Ele é atlético. E aí estão cotando da. Eu já ouvia falar até que a Carolina Dickman foi. Não, esse cara tá alucinado. Não, Não, não foi. a Arlequina, como é que é o nome dela, meu Deus? A A coisa. Margot Robbie. Isso. Ah, velho, Margot a Margot Robbie, Robbie boa, pode. boa, Eu não gostei. estou muito apegado. A Margot Robbie daria uma boa Mulher Invisível. Agora, Eu não aí sei se eu aqui. gosto tanto só pelo fato de que ela é tanta coisa. Ela já é a Arlequina, ela já é a Barbie, Isso, ela já é tudo. exatamente. Não, por isso que eu não gostaria. Não, eu acho ela uma boa. Ela já é a Jane do Tarzan. Pois é, Eu ela acho é ela muita uma boa coisa. atriz, mas eu acho que aí fica over, é o que você está falando. Agora, Mas e aquela conversinha da. Mila Kunis Ser também o tá dentro. Então, mas peraí, o coisa feminino? Que porra é essa? É a coisa. Ah, não, aí não. Aí eu acho que não vai rolar. Não, aí não rola, não. Não vai rolar, não. Isso é coisa. Eu vi a Mila Kunis para ser a A Sue sua. a Sue Richards também. Eu acho que eles soltam esses boatos para testar Bochicho. E aí não gostaram, né? E não vão, cara. É meio complicado você colocar o coisa como mulher, porque tem que bater no coisa. Você tem que chamar a mulher de uma mulher de coisa. Mas só você colocar Mas, o coisa preto. mas a gente não está nesse momento que todo protagonismo é feminino? Talvez é essa maluquice. Entendeu? Ter 2 e 2. Entendeu? Acho que é besteira, sabe? Eu também. Não, eu estou só trazendo o que eu estou vendo para ele. Eu acho. Ah, você é nerdola purista. Não, não é isso, cara. Eu acho que não tem porquê. Eu acho que o personagem, a gente não viu ainda o potencial. Imagina agora fazer com todo um CG legal, o personagem. Você entende o que quer dizer? E outra, você mata um negócio que é muito legal. Você mata um troço que é o seguinte: o Coisa, ele tem uma namorada Isso, cega, Uhum. É. que é muito legal. Não, mas isso aí os Colocar caras um fazem. cara cego, fala a Isso. verdade.
Mas espera aí, os caras fazem isso aí virar até um casal lésbico. Isso aí é de menos, entendeu? Nossa. Vamos voltar à nossa. Olha, Não, mano, mas a gente tá discutindo. Caralho, você acha que ainda Tá não pode gravando até acontecer? agora. Hã? Tá gravando até agora. é por isso que eu vou voltar a discutir Então, isso beleza. depois. Vamos lá, vamos voltar. Não, então é o Bom. seguinte, a gente estava naquele ponto, o que foi? Foi a frase? Não, pera aí que eu vou fazer uma reintrodução aqui. Senhoras e Reintroduza. senhores, estamos Reintroduza. de volta ao Indiana Jones. Tivemos problemas técnicos, porque as pessoas não carregam a porra do celular, colocam o bagulho aí, o bagulho é velho, Eu, bateria dura 15 minutos. eu tenho que lembrar dos Absurdo. bons tempos do Cid Moreira e soltar. Desculpe a nossa falha. Desculpe a Perdão. nossa falha. Estamos de volta. E o que a gente estava falando, olha só, que é o mundo não querendo que a gente seja homens desconstruídos, né? Ah, era isso. E Eu o estou Calil em fase de desconstrução aí. está em desconstrução. Eu tento ser desconstruído. O que eu ia falar é assim, vai ser bonito no inferno, como o Ah, não, mas o aí tudo Harrison bem. Ford naquela época. É assim, o cara ele tinha uma beleza atemporal, ele não parecia moleque, ele não parecia velho, o cara Uhum. estava em plena forma física e assim, esse é o bagulho. Assim como o 007, o Indiana, ele é uma fantasia masculina de que você queria ser, né? Você queria ser este sujeito que você é durante o dia, mas que secretamente você colocasse uma capa ou Um uma chapéu, bereta, um um chapéu, chapéu e uma coisa um e fosse chicote. bater o mal, cara. Todo homem tem disso, né? Ainda Indiana tem uma fantasia com a questão do chicote, né? Ainda tem um lado sadomaso aí rolando aí, Ui, entendeu? Não, mas sem brincadeira, tem aquela cena do trem não, do navio, que ele tá sem camisa e começa aquele papinho, onde é que tá doendo? Não, só não tá doendo aqui. E depois ela vem, aqui, cara, o cara tá com o Isso é peito assim, maneiraço, ó. cara. Ali rola um sex appeal total ali. Até o Uhum. enquadramento é para sim, isso e ele tudo. dorme. E ele dorme. Cara, que é maravilhoso. Mas depois termina quando ele acorda, com ela sem roupa embaixo da coberta. Então, assim, ele dormiu, mas depois ele acordou. Ah, bom. Porque senão não seria o nosso herói. Não, não seria nosso herói, não teria Exatamente. o terceiro filme, né? Ou, aliás, o quarto, É. entendeu? Foi Vamos ali, voltar, vamos voltar, vamos foi ali voltar. que desandou. Vamos voltar no Marcelo Taz, Uhum. tá certo? Pegando o medalhão em chamas. Entende? Maravilhoso. Aquilo é maravilhoso, porque não é contado o que acontece e depois é mostrado. Quando eu acho que o filme, quando ele não fica explicando, não é expositivo. Exato. Se você não está ligado, está, sei lá, comendo pipoca, olhando o celular ou dormindo enquanto assiste o filme, você não vai entender. Ele Porque quando só ele fala chega, Hi Hitler. tá lá, só que já foi contado que eles tinham o medalhão. E o Só de um lado. Não, e ele fica assim, mas como é que eles têm isso? Como é que eles conseguiram? Que história é essa? E quando o cara chega e mete isso aqui e o medalhão está na mão, cara, isso é maravilhoso. Maravilhoso, Isso é maravilhoso. maravilhoso. Então, É assim, engraçado. isso é Quem aqui audiovisual. viu? É audiovisual. Não está Desculpa. expositivo. Viram no cinema? Não. Eu era. Caçadores, Ah, não. não, isso é maravilhoso. Agora eu vou fazer aqui a minha. Como é que é? Sobe a música aí, sobe a música. Algum lugar no passado. Cara, esse foi o primeiro filme que eu vi no videocassete, Nossa. onde eu não tinha o videocassete. Então, um amigo da escola falou assim, Bem-vindo cara, ao clube. O amigo da escola está aí embaixo. amigo da escola, vamos ver um filme lá em casa hoje, não sei o quê. Fui para casa e depois fui para casa do brother, cheguei lá, vi aquele trombolho, o controle remoto tinha fio, tá certo? Eu sou daquele tempo. E era um deck que abria para Eu cima. pagava R$ 50 para o Jefferson, cada pessoa que ia. Ele abria para cima, não era o deck que você põe de frente, sabe quando ele abria para cima? Assim, ó. Então eu assisti, olha só, na mesma tacada, Indiana Jones e depois O Retorno de Jedi. Ô, louco, hein? Cara, eu acho que eu assisti Caçadores da Arca Perdida a primeira vez foi na televisão. Eu Eu vi também. no videocassete. E marcou minha vida. Eu lembro dos meus pais, em Barra Mansa, saindo para ir ver e voltando empolgadíssimos, falando pelos cotovelos dos que eles tinham acabado de ver. E eu falei,
Porra, pai, eu quero ver. Ele falou, puta, meu filho, não pode, tem muita caveira. Ah, Que pariu. maravilhoso, Não é para sua idade, não é para Hum. sua idade, tem caveira, tem coisas meio estranhas. Eu só Cara, o assisti filme no é, para mim, cinema. censura livre hoje, né? Não, ele tem Aham. caveira. Não, você sabe que essa história é o seguinte: a explosão como é o nome lá do vilão dele, o opositor a ele, o arqueólogo também, Belloc. o Belloc. É Loki. O Belloc, quando a cabeça dele explode, era mais gráfica. E aí Uhum. ia subir a classificação. Então os caras jogaram aquele efeito de fogo, uns Paranauê passando na frente, para diminuir e ir para PG-13. Porque ia subir, acho que para 16, porque Cara, era muito é muito gráfico. Era interessante, né? muito gráfico. A cabeça dele explode mesmo. Hoje Explode. eu reparei, o negócio dá entendeu? Porque assim, um derrete, que é o Marcelo Taz derrete, Aham. né? Tem a prótese dele lá, que inclusive o óculos desce muito rápido, então você percebe que foi acelerado e tal. O outro chupa, né? Que é o nazista lá, com aquela coisa e chupa, e o Belloc explode a cabeça. Então, há de convir comigo, cara, que é muito gráfico. Há de convir que realmente é o Deus do Velho Testamento. O Deus punidor. O É Deus o punidor. Deus do Velho Testamento. E eu achei muito interessante essa cena, porque as coisas ficam na nossa cabeça de um jeito diferente do que elas são, né? Para mim, a cena das cabeças expandindo e chupando e não sei o quê, era muito mais lenta. Eu tinha ficado com um negócio. Só que ela é super rápida. Rapidíssimo. Concordo, E, concordo, concordo. ao mesmo tempo, o fato de ser tão rápida, eu acho que a nossa mente faz uma interpolação e completa o E você frame. expande ela. Você Porque expande. para mim ela era perfeita, ela continua sendo perfeita. Mas ela é Sim. perfeita porque não dá tempo de você registrar o. E é interessante ver a gente ter visto em tão pouco tempo o Evil Dead, porque lá os defeitos ficam muito evidentes com o tempo. Sim. E nessa, Sim. ele teve uma sacada, uma presença de espírito de falar assim: não vou deixar ninguém perceber a deficiência do filme. Sim. Já vai e já explode, acabou. Então, e os fantasminhas que saem de dentro da arca, cara, eles são muito bons até hoje. Isso Eles aí foi são feito o seguinte: eles filmaram as pessoas, bonequinhos, dentro de uma piscina, e aquela mulher que vem maior assim, depois vira uma caveira, era uma atriz maquiada dentro de uma piscina, e eles capturaram dentro para fazer aquele efeito do cabelo e tal. E aí depois maravilhoso. no croma era jogado. Porque aí nós temos também a indústria Light Magic esmirilhando, né? Esmerilhando. Os caras tinham feito já Star Wars 4 e 5, porque em 80 episódio o Império Contra-Ataca. Uhum. Então, assim, eles já tinham feito duas coisas assim que fala a verdade, né? Então, eles estavam ali esmirilhando. A indústria Magic era no seu auge. É... Um dos caras que entram, não sei se você percebeu, o cara que ganha a lança que o Indiana está entrando no avião, é um dos técnicos de efeitos especiais da indústria Magic, aquele loirão, cabeça Uhum. meio quadrada, assim, cabeludo. É o cara que entra para. E outra curiosidade, tem essas coisas de aparecer coisas da indústria, né? No templo, lá, quando ele coloca a estaca, aliás, desculpa, na hora que eles vão tirar a tampa Sim. da arca, numa Uhum. coluna aparece entalhado atrás o C3PO e o R2D2. É verdade. Está entalhado. É E o verdade. avião que ele entra, né, no comecinho do filme, que é fugindo dos índios, é BOCPO, seria uma homenagem ao Obi-Wan e Uhum. ao C3PO. Então, assim, a indústria Light Magic dá aquelas pontuadinhas, é tipo um easter egg, né? Um Uma Uhum. easter pizza. egg, porque estava ali, quer dizer, George Lucas no set, George Lucas escreveu e a indústria Light Magic brilhando. E veja que interessante. Hoje a gente vê muito a questão do faturamento versus custo. Caçadores da Arca Perdida, ele custou 20 milhões de dólares para ser feito. Nossa. 20 milhões de dólares, que era bastante, não era um filme de Sim, baixo sim, para a orçamento, época, né? mas ele arrecadou 389 milhões. Se Coisa pouca. você for ver a proporção entre o que ele gastou e o que ele arrecadou, é difícil ter um filme hoje em dia assim. Você tem filme que arrecada 1 bilhão, mas geralmente ele custou 200 milhões, é 5 vezes mais. 300, 250, 400. 250. Entendeu? Então, assim, fatura 1 bilhão de dólares. Beleza.
Mas quanto custou? Custou 200 milhões. É um Batman da vida hoje em dia. Custou Isso. 1 bilhão. Quanto é que custou um Vingadores? Vingadores custou 250, 300 milhões de Isso. dólares. Ah, faturou 2 bilhões. Mas, cara, isso é 3, 4, 5 vezes o custo. Indiana Jones e Caçadores da Arca Perdida faturou 10 vezes o que custou. 10 não, Mas 15 12, vezes, 15. quase 20 vezes o que custou. Seria mais ou menos como se Vingadores arrecadasse 4 bilhões de dólares. Uhum. Eu não assisti nem Caçadores da Arca Perdida e nem Templo da Perdição no cinema. Templo eu Ro- vi. Templo no Rodrigo cinema. deve se lembrar que aqui em Barra Mansa a gente não teve cinema durante um período Uhum. de tempo. O cinema aqui em Barra Mansa só voltou em 1986 com o lançamento de Comando para Matar. Opa, e E eu fui. Tempo da Perdição, se eu não me engano, é de já 84, citado, 85. já citado nesse distinto canal. Exatamente, exatamente. Ó, Cine Riviera. eu fui no cinema, eu creio, minha memória pode estar falhando, mas eu creio que eu fui no Rio. Templo da Perdição, eu acho que eu fui ver no Rio de Janeiro. Eu não vi nenhum dos 3 clássicos, só fui ver A Caveira de Cristal. E aí eu assisti com o Sean Connery Sim. quando foi lançado. Aí esse eu fui no cinema aqui para assistir. Mas Eu, Caçadores da Arca Perdida é um filme que eu iria, se nego falar, vamos fazer um, porra, tantos anos de Indiana eu tô Jones, em vamos jogar no dúvida. cinema. Eu Iria. estou em dúvida se ele voltou naquele. O Cinemark tinha uma promoção, uma época, que fazia aqueles filmes antigos voltarem para o cinema. Não sei se vocês acompanharam isso. Sim. Nessa brincadeira, eu vi 2001, revi Pulp Fiction, eu vi Poderoso Chefão, eu vi Nascido para Matar. Tudo isso que era aquela coisa que voltava. Não lembro qual era o nome da sessão, mas voltava tipo um dia só. Eu acho que eu vi o Caçadores desse negócio, mas agora eu não lembro se eu vi mesmo ou não, sabe assim que eu fiquei Uhum. deu um lapsozinho, mas eu acho que eu vi, mas então já de adulto, tal. Na época, no lançamento, eu não vi nenhum dos 3 filmes. Só fui ver A Caveira. É. É, eu vi a Caveira de Cristal, eu vi Caveira de Cristal em Boston. Ó, que Olha aí. eu estava em Boston para um evento de design, bons tempos. E aí estreou, eu fui ver lá, vi, inclusive, os primeiros filmes que eu vi assim, sem legenda total. E confesso que quando eu fui, eu saí pilhadão, achando que eu gostei. Calil sabe que eu sou desses. Uhum. Na hora que eu vejo, hoje em dia cada vez menos, mas na hora que eu vejo, eu fico pilhado e tal. Os problemas vieram depois. Não, a gente vai chegar lá. Ele tem potencial, mas podia ser Uhum. melhor. É isso. Ele tem É Podia. potencial. isso. Vamos voltar para o Indiana Jones e E a. termina de um jeito bem Arquivo X. Sim, totalmente. Extremamente Não, Arquivo X. Arquivo X e é uma piada, né? É uma brincadeira, porque, ou seja, todo esse tal do MacGuff que foi o filme inteiro e vira mais um trombolho naquele imenso depósito feito no Matte Paint. Aquilo é maravilhoso. Para mim, essa que ele fica perguntando para o cara do FBI lá, né? Mas quem é que vai? Porque o cara fala, não, os nossos melhores profissionais estão cuidando disso. Mas quem é que está cuidando? Não, os melhores, o top. Deixa com a indústria vital. O top, isso, a indústria, o top. E aí, quando mostra um tiozinho, o cara acaba de grafitar ali, né? É propriedade do exército, alguma coisa assim, e é confidencial, não sei o quê, e aí vai o tiozinho empurrando e a câmera abre, e aquele galpão vai ser referenciado, inclusive, no 4, né? Vai Uhum. aparecer. Então, Tem assim, uma é coisa sobre maravilhoso. isso que eu achei bem interessante, É maravilhoso. que eu nunca tinha reparado. Quando eles colocam a arca dentro de uma caixa nazista, a arca não gosta. Ela queima, Ela ela queima queima só o símbolo nazista. Uhum. Quando eles colocam dentro de uma caixa americana, aí ela tá Mas tudo bem. acabou de colocar. Não, não, mas aí a gente não sabe. Ela acabou de colocar. Não, porque Porque ela ele tira ela lá no 4, ele tá lá e tá zerada? Ah, então é, tem isso. Ah, então tá bom. ela não gosta do símbolo nazista. Ela queima só o Entendi. símbolo. Entendi. Os ratos começam a se incomodar ali. Aquela cena eu acho boa. Muito Eu bom. gostei, eu tinha Cara, até não tem nenhuma pensado. cena não boa no filme. Não, Eu acho não, que eu digo outra coisa assim, que eu o acho ratinho interessante, já tá. Não, todas as cenas são boas. A quando gente tá ele entra chovendo no no navio. molhado, estamos chovendo no molhado aqui. Olha, como ele entra no navio, um dos passageiros é um sujeito
Desculpa, não estou querendo parecer. No navio ou no avião? Não, no navio. No navio. No navio. Depois que eles já saíram lá da coisa, no navio. Que ele arrumou um esquema com o capitão, que o nome do cara é maravilhoso. Me lembrou um pouco Lando. O cara é canastra, padrão Lando. É. Isso, mas vai lá. E um dos tripulantes do Lando, eu esqueci o nome Eu também, é Zanampa, não sei o quê, é um negócio assim. um dos tripulantes, ele é. Desculpa, não estou querendo ser preconceito, Deus me livre de ser preconceituoso, mas não tem como falar. É um negão com charuto na boca. E este negão participa fazendo o mesmo personagem com charuto e tudo em Top Secret. Mas é o mesmo ator? O mesmo ator, com o mesmo charuto, com o mesmo cara. Eu não sei O quem charuto é. era tão grande, o charuto era tão grande que é o mesmo charuto, inclusive. Cara, você lembra desse personagem Top Secret? Eu tenho que lembro. pegar foto dos dois aqui. Top Porque Secret, ele não era. Vai aparecer, a gente vai colocar aqui embaixo. Ele não é francês em Top Secret? Então, ele é um cara que ele dá uns tiros assim, sempre com charuto na boca. Não, mas essa coisa do charuto e o negão, você vê que no próprio Alien, quando o Alien 2, que segundo o Cameron não pode se chamar de Alien 2, é Aliens, Aliens. o cara acorda lá e é o comandante, ele tem um charuto também. Então tem essa coisa do charuto. Não é charuto. Charuto é o e mesmo negão. personagem de Top Secret. Ele não fala nada. Ele nem, no Indiana ele não fala nada. Eles aproveitaram. O Top Secret pegaram até o figurino e trouxeram o cara inteiro. O cara saiu e estavam gravando do lado. Recortaram o personagem e colocaram no Top Secret. Aliás, outra, hein? Vamos fazer três caras Top Secret. Não, isso vai Vale a embora. pena, esse foi bom demais. História. Vamos viver de promessa, É isso aí. Mas assim, uma cena que eu acho icônica, que acho que entrou para a história do cinema, é a cena da perseguição do Indiana no caminhão levando a arca. Nossa, é maravilhoso. Sim, Essa cena entrou para a história, porque o que acontece? A cada hora levanta alguém, vai lá e ele vai persuadindo, ele vai conseguindo se livrar, até o ponto que ele é obrigado, ele é jogado para fora, ele consegue se desvencilhar, ficar preso no gradil, os caras vão para bater, né? Tipo assim, acelera para a gente prensar ele aqui. Ele vai para baixo do caminhão, ele dá a volta, ele sobe e tira o cara de dentro do caminhão. Cara, isso é maravilhoso. Não é que ele tira o cara do caminhão. Ele faz o cara fazer a mesma coisa que ele. Ele tira e aí repete ele se caiu para ver. Faz agora, bonzão. Quero ver. Então é o Katanga. Para ser feito isso, tinha um trilho que os caras rasgaram no chão para tanto o dublê, né? Porque ele faz algumas cenas sendo arrastado, parece que ele quebrou uma costela nessa situação, tá? De ser arrastado. Mas era coisa pequena só para pegar alguns takes. É lógico que é o dublê. E o dublê ficou num trilho. Então, ou seja, os caras cavocaram. Olha que o caminhão corre ali, bicho. É muito longo a cena. A cena é e tem um trilho onde o cara fica embaixo do carro, do caminhão passando, e o cara que está dirigindo não pode vacilar nem para um lado nem para o outro, senão atropela o cara. Então, assim, é uma cena totalmente prática, feita na unha e que funciona demais. É por isso que o filme não envelhece. Porque as cenas das cobras é a mesma coisa. Se fosse hoje, nego fizesse... Velho, pelo amor de Deus, a cena... E isso eu vou te falar, quando eu tive... Quem teve na Disney viu de perto, que virou um brinquedo, né? O brinquedo do Indiana Jones, agora acho que eu vou falar, porque da outra vez eu falei que eu falei que estava na MGM, o Exterminador, e errei, porque estava na Universal Park. Nunca teve na MGM. Mas eu acho que o Indiana estava na MGM mesmo. E aí tinha o brinquedo do Indiana. O brinquedo do Indiana não era um brinquedo, ele era um teatro ao vivo. Você entrava, era um teatro de arena, você chegava, tinha um cara que fazia o papel do Indiana, e era exatamente a cena do alemão. Aquilo é maravilhoso. A luta. Primeiro que o avião já é maravilhoso. Então, eu fiquei pensando o seguinte: aquele avião, ele não ia levar a arca, cara. Era outra coisa, né? Não, é um avião de uma base qualquer, um avião lindo, maravilhoso. Sim, porque eles estão esperando um avião. É isso que eu entendi. E é muito engraçado porque, assim, você entendeu? Começa o Indiana tentando pegar o piloto. Aí ele pega nisso, o alemão se... Opa! Não, ele vence primeiro ele vence um Zé Ruela qualquer ali. Exato. Nisso o alemão acorda e tipo tranquilo. A verdade é que ele não está nem afim. Ele não está nem afim de nada. Ele só fala assim, tô louco para brigar. Não, o cara sai, ele tira a camisa e vai para cima. Quando ele chama o Indy está no meio do caminho entre o piloto
Ele acabou de vencer o outro cara e o piloto. Ele olha para trás, ele vê o cara, ele faz assim, ó. Cara, a cara do Harrison Ford, cara, É ele maravilhoso. conta, ele sem abrir a boca, ele não fala uma palavra. Ele só faz assim, ó, e ele desce e Uhum. começa. E o cara já, ele dá um soco no cara, beleza. Quando o cara dá E o o cara primeiro, nem. ele cai de bunda. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é o negócio do Spielberg de contar uma história sem contar uma história. Você vê ali um cara que não abre a boca, é um personagem que não abre a boca, não fala uma palavra, Isso, e ele simplesmente olhou o indiano e falou: Mano, que vontade de brigar, porque o cara é isso. um boxeador da época. Não, Uhum. ele foi pelo Ele fica barato. naquela coisa meio assim, ó. Ele foi pelo barato. Ele podia ter pego o cara e impedido toda aquela situação. Ele Ele estava podia dar um tirando tiro uma no Indiana onda. Jones. Ele Ele estava estava tirando com uma vontade onda. de brigar. Isso, isso. Vem pra cá que eu achei um cara pra brigar comigo. Ele fica ali e tal. E aí, carecão, que nem, né? Uhum. Aquele cara é o precursor do Sargento Pincel, que não existia antes. É verdade, gente. É copiado dele. Presta Não, agora você atenção, é conseguiu. copiado Você dele. colocou o Sargento Pincel dentro do É, texto. velho. É igualzinho. É igualzinho. Aí ele fica lá no vamos lá. Eu acho muito engraçado isso. E aí, cara, Não, essa termina cena é numa puta maravilhosa. cena, numa sangueira foda. Não, e é uma A cena cena vai violenta, piorando. é uma cena de ação, de tensão e violenta. Porque, E porque engraçada. depois ela consegue vencer o piloto. Engraçada. Não, ela consegue vencer o piloto porque o piloto está atirando no Indy. Ela vai Uhum. lá, dá uma sapecada com o freio, o negócio que é um peso lá que prende a roda do O avião. avião começa a girar. Não, aí não, o cara cai na coisa e liga o avião. Então, Isso. ou seja, quando ela soluciona um problema, ela cria outro. Isso, e ao Uhum. mesmo tempo que o cara dá um tiro nos tanques. E aí começa A vazar. Não, na verdade, a asa bate e deixa o caminhão-pipa lá soltar o combustível. E Isso. eles vão brigando, vão brigando. E o Indy, quando ele começa a briga originalmente, ele faz aquele negócio meio de trapalhões mesmo. Ele olha para baixo, o cara olha para baixo, ele chuta o saco do cara. É. O cara E nem se depois move. o desfecho disso é que ele faz assim, ele se recolhe e dá a entender que tem um problema. E o cara, tipo, desdenha. Porque ele É. fala, eu não vou cair nisso de novo. Quando o cara olha, tá ele em cima, ele Aham. se mata. Então, olha de novo a rima visual. Olha a rima Isso. Aham. visual. E a cena que é feita no parque é toda essa cena. Você assiste essa cena toda. E é um negócio muito interessante. Você fica pensando que loucura é esses caras. Porque no momento em que tem as explosões, e todas as explosões existem na coisa, você está muito longe na plateia e o calor vem. Nossa. Você fala, nossa, calor. Você sente a chama. Eu lembro até hoje, você sente o calor da chama. Eu falo, imagina lá perto, cara. Imagina lá perto essa porra explodindo. Meu, eles fazem a Entendi. cena inteirinha. Tem um cara muito. Porque eu acho interessante, isso é muito interessante. O Harrison Ford, a não ser que ele seja assim, eu não sei. Mas ele não criou só o Indiana, ele criou um jeito do Indiana Jones correr, ele criou um jeito do Indiana Jones Meio brigar. atrapalhado, né? Ele é meio atrapalhado correndo e ele soca os caras de um jeito muito estranho. Ele Mas soca de lado, assim. então, mas é o que eu falo. Ele é o herói que não é herói. Ele é Ele não briga igual o atrapalhado. John Wick, tá ligado? Ele não Não. briga Não. no roundhouse kick, ele não briga Ele dando. não tem uma técnica. Não tem Não, uma ele técnica. o negócio é briga, é porrada, não é luta. Sabe? As brigas do Indiana são briga, é uns É briga de negócios rua. feios. Mas é legal. Bom, cara, é difícil não se empolgar com esse filme, viu? Não, é difícil. Não, não tem como. Ó, eu não percebi passar. Ele passou muito rápido para mim. Eu estava E é esperando muita certas cenas cena, e de cara. repente a Eu tô cena estava lembrando ali. agora, eu tô lembrando a cena do caminhão vindo. E aí chega no mercado árabe e E ele todo mundo entra, Entra. o cara com os nazistas Aham. chega e fala. uma construção que eu acho muito boa é a do macaco. E com o Gimli. A do Sim, macaquinho é com fantástica Gimli, também. com Com o Gimli, Gimli. com Gimli. O E a voz do macaquinho, cara é a cara. mesma, né? A voz do cara é a mesma. Você Nossa, o escutava cara a é voz bom. do cara, Aham. você lembrava Senhor dos Anéis, pô. Na hora, na hora. A construção do E macaco eu ele acho tá no muito filme boa. novo. Ele tá? Tá no filme O novo. Ele filme Ele tá no novo, filme ele tá novo? no 5, é. Ah, a construção da história do macaco é o seguinte: o macaco está lá, a gente já percebe que o macaco é veiaco e ninguém percebeu. Né? Mas Uhum. a cena da tâmara, o Indy pega a tâmara e fica aquele na mão. Aí ele vai pôr na boca, não põe. Aí ele vê os paranauê do É tiozinho que foda pra traduz caralho. e não sei o quê. Aí vai, não põe. Aí uma hora faz não sei o quê, alguém segura. Quando ele joga para cima,
Aí o cara vai e segura a câmera no ar. Ele faz uma cara, tipo, porra, tô tentando comer essa merda. Ele faz uma cara. Aí os caras olham, a câmera vem num plongé que sobe com o ventilador girando. Aquilo é totalmente filme de noir. Tá, sabe Uhum. aquele ventilador noir? E Aham. o macaco no chão que comeu a porra da tâmara envenenada. Mano, Uhum. olha o desfecho da cena, bicho. Essa cena é maravilhosa. Porque você fica Maravilhoso. aquela tensão. Ele vai morder essa merda, ele vai morder essa merda. E no final não morde, e o macaco Uhum. é que se lascou, que merecia, né? Diga-se de passagem. Aquele macaco É um merece. macaco filho da puta. Muita. Outra cena de vai comer, vai comer, vai comer e nunca come, de outro filme que não tem porra nenhuma a ver, Vamos mas falar da eu Marion gosto de pra novo. cacete. Não, é o Hudson Hawk, que ele passa o filme todo tentando tomar um cappuccino. É. Toda vez que ele vai tomar um cappuccino, acontece alguma coisa, o nego dá O um Hudson tiro. Hawk, cara, Cara, é um puta, cara, filmaço. é uma bosta aquele filme. Nada, eu adoro aquele filme, cara. Eu É amo uma aquele filme. merda, que a gente gosta, mas é uma merda. Deu a volta, O ficou bom. final do filme é ridículo, mas eu amo, Nossa, eu velho, é muito amo. ruim aquela bosta. Faz sentido nenhum aquela porra, mas tudo bem. Outra coisa que faz a gente gostar de Indiana Jones, e aí a gente tem que falar que não tem como, é o John Williams, né? Porra. Então, ou seja, Porra. o cara cria uma vinheta para o personagem que você cantarola essa música. Eu lembro, cara, ó, esse aqui é para quem é tiozão, que o Silvio Santos usava isso no troféu imprensa. Então, toda vez que tinha o troféu imprensa, aí vinha lá o sorteio, sei lá como é que é, o melhor ator. Pá, pará, pá, pá, pará. O cara aparecia para receber o prêmio com a música de Indiana Jones. Sabe Eu aquelas não sei coisas se que o você Silvio viu, Santos faz? esses dias o John Williams foi homenageado e ganhou um prêmio pelo conjunto da carreira na ILF, lá na Industrial. Coisa pouca que ele fez. Ah, pô, Bobeirinha. ele ganhou o negócio pelo conjunto da carreira. E o Harrison foi um dos caras que foi apresentar. E ele entra, porque eu adoro o Harrison Ford, porque hoje ele faz um papel. Ele Sim, faz. ele já Eu vi chega essa no cena. personagem. Ele chega no personagem e não queria estar aqui. É. Exatamente, eu não queria estar aqui, eu tô com o saco cheio, eu não gosto dessa merda toda. Cara, ele é muito bom. Não, é E maneiro quando essa ele cena entra no dele palco, subindo, ele para e olha pra cima, aí para a música. Aí então, ele mas fala: quando ele entra em essa qualquer merda palco, dessa música me acompanha em todo. Eu tava no dentista e começou a tocar essa bosta. quando ele entra em qualquer palco, é essa música que toca. Não tem como. Aham. Não tem como. Pá, pará, pá, parará. Cara, é maravilhosa. A música é maravilhosa, cara. Uhum. E eu percebi alguns pontos ali de ET, que ainda ia acontecer, mas o Williams já estava fazendo assim, umas coisas assim, umas Uhum. paradas, e tem muito do tema da Leia também. Da Leia e do solo, ele Uhum. projeta quando é ele e a Mer. Cara, a trilha é maravilhosa. Acho que isso aí também é uns 40% do filme, é a Ah, trilha. sim. A É a trilha é trilha. perfeita. Aliás, Ele é tudo, eu perfeito. acredito que tudo que o John Williams fez foi perfeito. Bom, Cara, acho que é isso, né, bicho? Falamos de Indiana Jones, eu tenho mais falamos de Indiana ou você Jones. É mais difícil porque é um filme que a gente se apega tanto que dá vontade de falar até o falar a amanhecer. noite inteira. Uhum. Eu acho, inclusive, que a gente tinha que fazer o seguinte, cara. Nossa telinha aqui que fica aparecendo o logo, a gente deveria ir assistir esse filme, botar ele para passar ele aqui, ó, e ir Nossa, aí tem que comentando em ser cima das o. cenas. Não, aí tem que ser o vídeo comentado. Tem que ser Vídeo o filme comentado. comentado. Filme comentado. Filme Vai comentado. ser bloqueado pelo YouTube. É o filme comentado. Foda-se. Filme comentado. Cara, é um personagem que deu origem, né? Depois a gente teve. Como é que era? O das Minas do Silêncio? Alan Quaterman. Alan Alan Quaterman. Gordon, do Na Rei verdade, o Salomão. Alan Quaterman é um personagem que Alan Gordon. existe há muito tempo. Sim, Ele é do livro As Minas do Rei Fez Salomão. Salomão. mas ele veio depois no filme, né? No Sim, como audiovisual. filme, sim. A gente teve o Pitfall no Atari. Não, mas antes, o importante do Alan Quaterman é que os dois filmes do Alan Quaterman com o Richard Chamberlain são com a Sharon Sharon Stone Stone. antes da Sharon Stone ser a Sharon Stone. Sim, antes de Exatamente. Atração Fatal. É isso aí. É Exatamente. isso. Mas tivemos o Pitfall, que eu estava comentando, e essa coisa que a gente resgata o filme, vamos dizer, dos anos 30, 40, que vai culminar, para mim, nesse momento, com a Múmia. Né? Então, Exato. assim, a Múmia ainda é O uma 2, o tendência de 3 não é fazer, tão e bom. também a Lara Croft, né? Que você vai ter aí. Então, dizem a Lara Croft e dizem que Uncharted, né? Uncharted. Não, o Uncharted, Uncharted aí já volta para o Indiana, vamos o pensar. Uncharted eu diria o seguinte: pode até ser em relação aos jogos. Em relação ao filme, morra, pegue Não, fogo, não, eu estou suma, falando no sentido. Não, não, esqueça,
vire gente para Não, pensar eu estou falando no em sentido de é o legado, o é o quanto que legado, Indiana Jones Aham. influenciou na indústria. Mas eu quero terminar, nós estamos chegando ao fim aqui, mas eu quero terminar com uma pergunta que não precisa ser respondida agora. É uma provocação? É uma provocação, porque também sou um careca igual o Marcelo Taz. É uma provocação que vocês não precisam terminar agora. Vocês podem virar para mim e falar, vou responder isso depois de 30 de junho, inclusive, se for o caso. Porque talvez seja o caso. Olha, esse é um nariz, tá vendo, gente? Vocês precisam ver que a hora que eu me distraio aqui é por causa desse sujeito. Aê! Ele chega, ele pega a Que aí pessoa. nós temos uma outra, olha um link aí. O Indiana era o cachorro que acompanhava o George Lucas. Mas nós só vamos saber isso no terceiro. Não, mas ele. Não, eu estou falando nos making-off, então ele comenta sobre isso. Que o Indiana. E era para se chamar Indiana Smith. Só que aí o Spielberg achou o nome bosta. E aí virou, por algum motivo, Indiana Jones, entendeu? Que, Mas era puta, para ser Indiana Smith. Muito mais sonoro. mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: Você vocês, fez seu Indiana. olha só, você sabe que eu já advoguei por por esse modo de pensar aqui no Três Caras. Eu acho, de um modo geral, que o personagem é maior do que qualquer ator. O personagem continua. Se o ator for maior que o personagem, então 007 deveria ter terminado lá no fim da década de Do 60 Sean Connery. com o Sean Connery, nunca mais não teríamos Daniel Craig, não teríamos Roger Moore, não teríamos Timothy Dalton, não teríamos Pierce Brosnan e não teríamos George Lazenby, o que teria até sido bom. Mas vocês acham, como por exemplo, eu sou outro advogado que eu acho que Pantera Negra não deveria ter terminado, apesar de eu ter profundo respeito pelo Chadwick Boseman, eu acho que deveria ter sido substituído porque o personagem Pantera Negra é mais importante. Mas a Marvel já falou, já mostrou que vai acontecer isso. Não, mas para mim era o T'Challa mesmo. Mas ela precisava, naquele filme, se despedir. É mercado. Mas vamos lá. É um filme ruim, inclusive, de tudo, né? Mas não vem ao caso agora. Bom, vocês acham que existe chance de termos um Indiana Jones rebutado sem o Harrison Ford? Chance eu não sei, mas eu gostaria de ver. Então, eu acho que Aceito. tem potencial. Isso aí vai depender da Disney, né? Talvez eles vão testar nesse quinto filme, né? Olha só, eu vou dar minha opinião potencial agora. tem, mas é um vespeiro. Então, eu vou dar a minha opinião. Depois de muito pensar, eu acho que não. Porque, diferentemente de outros personagens que são atemporais, Indiana Jones sobrevive num período específico de tempo. É um recorte. Não, beleza. Um recorte de tempo. Entendi o que você quis dizer. 007, Aceito. ele é um personagem que não tem tempo. Ele existia nos anos 60, 70, 80, 90. Ele se adapta ao novo tempo que ele, teoricamente, está vivendo, assim como todos os outros. O Indiana, ele é um cara que realmente precisa ter nascido e estado nos anos 40 e tal. E ele tem um número limitado de aventuras que ele pode ter vivido, porque senão também perde. Se você falar que o Indiana Jones teve mais 200 aventuras entre Caçadores da Arca Perdida as aventuras perdem o... Ele nunca deu uma aula, né, bicho? Nunca deu uma aula. Exatamente. Se você falar que ele teve 200 aventuras em um ano entre aliás, ao contrário, né? Entre Templo da Perdição e Arca Perdida, você está diminuindo o personagem. Então, de um ponto de vista que é único para Indiana Jones, ou quase único, eu diria que não. Você pode até tentar, e é um vespeiro, como tentaram já e não deu certo. Você pode tentar inventar um filho para Indiana Jones. Aí eu já não acho legal. Então, mas eu prefiro que não. A gente está se adiantando, mas quando no quarto ele pega o chapéu e ele vai pôr na cabeça, aquilo estava me incomodando profundamente, aí vem o Harrison Ford e tira dele. Então, assim, até porque o ator é uma bosta, né? Então, porra, cara, me ajuda aí. Mas assim, ele não é mau ator. Não, ele não é. Não, o personagem, vou melhorar, não é o ator. O ser humano é uma bosta.
Mas o personagem também não funcionou. O personagem também não funcionou. Uhum. Então, assim, eu entendo o que você está falando. Existe um recorte. Existe um recorte de tempo. O personagem tem que ver ali Uhum. dentro. Mas que nem as aventuras do jovem Indiana Jones. Aconteceu. Então, assim, Aconteceu já. Não, já aconteceu. Então, dá para fazer. Os caras Não, podem eu fazer de entendi o novo. que o Rodrigo quis dizer. O recorte de tempo é aquele ali. Mas eu aceitaria que, terminada a era Harrison Ford, alguém falasse assim, cara, vamos tentar fazer Indiana Jones do início outra vez? Beleza. Então, Dentro Boa do mesmo sorte. recorte de tempo. Não, então, óbvio, o que boa eu acho é sorte. que a gente não vai ter um ator com o calibre com os trejeitos, com essas caretas que a gente está discutindo. E isso tudo é o personagem ao mesmo tempo. O Sim. Harrison Ford deu muito dele para o personagem. E isso é o problema, né? É. O outro Indiana Jones vai ser diferente. E talvez a gente vai vibrar, entendeu? Nesse momento. Uhum. E O solo tá aí para contar essa história. então, O filme do solo. O filme do solo. O Solo é um jovem Indiana Jones. O Não, jovem o Solo ator é é um jovem ruim. Indiana Eu Jones. não Que já assisti não até hoje esse funcionou. filme, tá? Você até hoje não viu o solo? Não, assim, eu olhei o ator e falei assim, eu não gosto desse ator. Não sei nem quem é o ator, mas eu Eu olhei pra nunca cara tinha dele e disse, visto não, nada. Eu nunca tinha visto não, nada com ele. E nunca vi também nunca depois assisti também. nada. Eu Nem nunca vi depois nem antes. antes, nem depois. Eu vi antes e Show de bola. depois. Não vi E nem ele é antes, nem bom depois eu ator. olhei e falei assim, não me O convence. problema não é Então, o ator, tá? O filme do solo. E, Não, inclusive, eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Eu não acho que o filme tem problema. O problema foi a Disney ficar com medo de encarar o BO, que eram 3 filmes. E ela só fez o primeiro. eu também não um sou dia eu o assisto. maior hater. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que, para mim, sabe assim, não. O cara que for tentar fazer, de novo, boa sorte para ele, para tentar fazer um filme melhor, para achar um intérprete melhor. Eu, sinceramente, acho mais fácil, e agora um dos nossos membros, vai chiar. Eu acho mais fácil fazer um remake de Casablanca do que um remake de Indiana Jones. Impossível. Ah. Impossível. Não existe outro ator igual ao Humphrey Bogart. Viu? Não existe outra atriz igual a Ingrid Bergman. Também concordo. Existe. Mas eu acho que é mais fácil fazer Casablanca do que Indiana Jones. Porque Talvez o que Agora o você Rodrigo quer fanbase não é é dizer. menor. fácil, cara. Não é fácil porque assim o roteiro, os diálogos foram escritos para que não só para o recorte de tempo em que a história está, mas também para aquele tempo em que a história foi escrita. Aquele Qualquer momento. tentativa de refazer Casablanca agora iam tentar atualizar, ainda que colocasse naquele tempo, atualizar no ritmo O de discurso. roteiro, o discurso como é feito hoje. Não casa. O Não filme é bom casa. daquele jeito. Também Agora, acho. Indiana Jones é uma história que poderia alguém falar assim: vamos tentar criar histórias novas com outro ator. Vai dar certo? Não sei. Existe uma possibilidade de 98% de ser uma bomba. Mas existe uma ligeira possibilidade por exemplo, do diretor que está fazendo esse filme, que a gente ainda não sabe se é bom, se é ruim, ou a desgraça de filme que vai ser, ou se vai ser maravilhoso. Falar assim, cara, Spielberg, George Lucas, gostaram do filme? Posso tentar refazer? Depois que o Harrison Ford morrer, porque ele não vai deixar a gente botar a mão no personagem. E com respeito a isso. Cara, tem um ator que eu gosto pra cacete, que eu acho que combinaria pra cacete com o personagem, mas não dá mais pra ele, porque ele já envelheceu, que é o Senhor das Galáxias lá. Eu adoro aquele Chris Pratt. Adoro. Eu acho que ele teria uma possibilidade de ser um Indiana Jones há 10 anos atrás, quando saiu o primeiro Você acha Guardiões que da ele está muito Galáxia. gordinho? Você acha que ele está muito Não, eu gordinho? acho que ele já envelheceu e não dá tempo mais para ele fazer Tá bastantes gordinho. O filmes. cara tá forte pra caralho. Não, ele é forte, na Gordinho ele verdade. era. Ele foi gordo já, na Ele foi verdade. gordo. Lá atrás, quando saiu Guardiões da Galáxia, eu assisti Guardiões da Galáxia e falei, porra, esse cara aí seria um bom Indiana Jones se o Harrison Ford realmente Cara, dissesse, não tá adianta. liberado. Não tem a voz, não tem o Mas, não, trejeito. Eu acho que tem cara, que ter, a gente tem que fazer acho um que seria. distanciamento, né? Tem que ter um Mas distanciamento, agora não dá mais para ele. né? Esperar um tempo e ver. E também nós temos aí surgindo tanta coisa em computação que podem fazer um boneco aí do Harrison Ford. Cara, E pelo trailer, eu sei que o Kalil não vê trailer, mas não pelo vi. último trailer, a recriação do Harrison Ford Indiana Jones, É o nesse novo, perfeito. filme novo. é perfeita. Eu acho que tem chance de ser a melhor da história. Parece realmente muito bom.
Mas, ainda assim, é o Indiana Jones, é o Harrison Não, é Ford o Harrison Ford. interpretando o Indiana Jones novo. Sim, é o Harrison Ford. Não é um outro cara. Isso. Então, eu diria neste caso, talvez eu seja Sim, saudosista. então você está casando que, para você, Indiana Jones é o Harrison Ford e acabou. É isso Para que eu mim, vou para mim, neste caso, Ok. é indissociável do personagem. Bom, meus amigos, Fica aí, fica a provocação. Coloque embaixo nos comentários se Indiana exatamente. Você Jones acha que tem um ator? Você acha que tem um ator que poderia fazer? Então larga no comentário aí que a gente discute com senta, você. A senta o dedo no gente teclado. vai discordar, a gente vai Uhum. argumentar. É nóis. Afinal de contas, só para pôr lenha na fogueira, temos Batman voltando aí, o Batman que não foi, por exemplo, né? Então você vê, Misericórdia, tudo Você irmão. pode viu o trailer, acontecer. Uma cara? parada, Não, chama o. Como é que Eu é o nome vi. dele mesmo? O menino do Batman novo aí, Eu vou falar, hein? Eu vi. o Robert Patterson. Chama ele pra ser Indiana Jones. Ó, vou falar, hein? Eu vi o trailer do Flash e se qualquer filme da DC tivesse metade da energia que este trailer Do Power. apresenta, Do Power. Snyderverso não tinha acabado. Olha, Ó, eu prefiro assistir o filme primeiro porque eu já vi muito trailer foda de DC e eu Também sento na concordo. frente. Cara, o trailer de Batman vs Superman é uma coisa de louco. Era mesmo. Eu Quando assisti, não cara, eu contou o filme preciso inteiro. assistir o filme. É. Quando não contou o filme inteiro na ordem. Uhum. Mas parece muito divertido e quem viu, né, tá quase uma unanimidade em dizer que o filme é genial. sim. Uhum. Estão Vamos ver. falando, Dia tão 15 de falando junho bem. no cinema. Dia 30, em Indiana. É isso aí. É isso aí? É isso. Valeu! Valeu, gente. Muito bem. Até Aguardem os próximos. Não, vai deixar o gancho, que vamos falar sobre 2, 3 vamos e 4. falar. Acho que já na semana que vem vamos gravar Indiana Jones e o Templo da Templo Perdição. da E assim Perdição, vai. Última Cruzada e Caveira de Cristal. É isso aí. E aí a gente vai tentar Não, falar assistir do quinto. Vamos falar do logo quinto. na estreia o quinto. É isso aí. É isso Porque aí. aqui ninguém ganha ingresso, entendeu? Não, não. E as distribuidoras não mandam nenhum Não ingresso. chegou, não chegou a hora, não chegou. Mas estamos crescendo, o canal está crescendo, está acontecendo, as coisas estão Tá indo lá. acontecendo. É isso aí. Um abraço para vocês. Tudo de Abraço. bom e até o próximo Três Cara. Valeu! Falou!